11 horas 7 minutos. Bom dia para você. O programa Tá na Pauta, ao vivo aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa, RS Garante. Nas terças-feiras, nós reunimos aqui no estúdio, nesta dupla dinâmica, formada pelo Ivanir Gasparim, por ordem alfabética, né? E que é empresário, uma das Forças Vivas de Caxias do Sul, e Pablo Carlotto, que é professor de carreira e coordenador mundial dos Leigos Missionários Escalabrinianos. Ivanir Gasparim, bom dia. Tudo bem, Pablo? Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia, os ouvintes. Bom dia, Gasparim. Bom dia, Berry. Bom dia quem está nos escutando e quem vai nos escutar depois. A saudação de paz e bem, que é Saudação franciscana. Saudação franciscana da Rádio São Francisco. Muito bacana. Muito obrigada pela presença de vocês. Difícil escolher um assunto, né? Porque assim, meu Deus do céu, o que tem de coisa, né? E eu desisti de escolher mais do que um assunto, porque a gente acaba que, para falar de um assunto de forma um pouco mais profunda, tem que ser um, senão a gente fica, né, sassaricando, não consegue muito avançar. Então eu escolhi um dos assuntos que me parece tem a ver, né, com o que a gente está conversando, com as outras questões também que estão circulando por aí, que é o resultado, né, do ranqueamento do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, né, que melhorou. Nós avançamos 5 posições. Saímos da 89ª posição para a 84ª posição. Estamos entre os 100 países, né, com um Índice de Desenvolvimento Humano que é analisado, estamos entre os 100 países, já é alguma coisa, mas eu sonho um dia ainda estarmos, quem sabe, entre os 20, 30, né? Que sonho que maravilhoso. Sonha, Bebe. Potencial temos. Potencial tem. Potencial temos, mas lembrando, né, Bebe e Gasparim, de que o nosso país é um país continental, né? Enorme, verdade. É um país continental, tem ilhas maravilhosas de desenvolvimento, e a gente sabe disso, né? Tanto de indústria, tanto de comércio, etc. e tal, também de investimentos, sejam públicos quanto privados, mas nós temos uma grande parte do Brasil que por vezes parece que meio esquecido, entende? E eu acredito que no Índice de Desenvolvimento Humano pesa ali uma série de questões, que não é só a saúde, que não é só a questão da segurança pública, e perpassa por um bocado de outras coisas. A mim me parece, no meu olhar, que o Brasil ainda, tirando as cidades mais centrais de cada estado, em média, né, tirando São Paulo e Minas e Rio de Janeiro, é geralmente umas 6, 7, 8 ou 10 cidades de cada estado que tem aí um investimento legal, digamos assim, não ótimo, mas legal, em saneamento básico. O Brasil ainda é um país que carece muito de se cuidar a questão do saneamento básico. Está aí a dengue para nos dizer isso e tantas outras questões que tem no nosso país. E, aliás, nessa perspectiva, hoje começa, né? Exatamente hoje começa a Conferência Nacional do Clima, né? Uhum. Então, o país todo se volta para essa questão, né? Exato, e nós temos do nosso estado, da nossa região, pessoas que foram para esse evento para representar. Então, creio eu, assim, de que é momento de celebrar de alguma forma, contudo, lembrando de que se queremos chegar entre os 10, como tu disseste, creio que nós tenhamos que fazer muita coisa. E algo assim que eu digo sobre saneamento básico, falando de saneamento básico, Bebe, que a gente já tinha pontuado em outros momentos, nós temos que também deixar de ficar esperando só pelo governo municipal, só pelo governo estadual, só pelo governo federal. Algumas coisas a gente pode fazer. E uma delas, com certeza, é o destino do lixo. Sabe? Eu estive sábado passado, em Gasparim, fazendo uma rota rural, turística, rota rural. Mesmo assim, mesmo sendo turística, está se estruturando para ser turística, eu vi algumas situações assim de pessoas que jogaram garrafinha de água, que isso, que aquilo e tal, tudo. Então, creio eu de que a gente pode fazer muito, 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 muito também pela questão do saneamento básico no nosso dia a dia.
certo? E criar aquelas estruturas de ajudar o poder público a se sensibilizar a fazer isso e não só fazer coisas em vista do voto no ano eleitoral. Gente, deixa eu dar uma explicadinha para as pessoas O que entenderem. é IDH, Isso. né? Vamos lá, deixa eu dar uma explicadinha para a gente poder avançar, porque a perspectiva para a qual nós vamos adotar aqui no programa é diante disso, né, da informação, como a gente percebe isso na vida prática da gente, que é o que podemos fazer, né? Então, o índice de desenvolvimento humano, ele vai de 0 a 1, né? Então, ele é feito um ranqueamento dos países, né? E aí saem todos os anos os indicadores, né? Nós temos aí o Brasil, como eu disse, ele subiu 5 posições no último ranqueamento. Ele está melhor do que vários outros países, mas atrás de outros países com bem menos potencial, como Irã e Bósnia, por exemplo, né? Nós estamos também olhando para a questão aqui sobre os motivos pelos quais o Brasil melhorou nesse ranqueamento, né? Um deles tem a ver com saúde, e um dos casos certamente foram os aprendizados, o legado da pandemia, né? E o próprio indicador agora, ele mostrou também que a diferença de IDH entre os países ricos e os países pobres, ou seja, os mais e menos desenvolvidos, pela questão do poder aquisitivo, também aumentou. Vinha numa escala de tendência diminuindo esse distanciamento, mas também agora voltou a ficar maior. Quais são as percepções disso? Nós tivemos efeitos da pandemia, da instabilidade econômica, das guerras que aconteceram no mundo afora e que impactaram também os países, né? No Brasil, como eu disse, voltando aqui, né, nós temos uma classificação, não é das melhores, mas não é das piores, uma classificação razoável, né? E nós temos aqui algumas questões que envolvem a educação, que precisa melhorar para aumentar o indicador, e também outros fatores bem importantes, né? Nós tivemos a saúde como um destaque. Esse é o cenário. Pronto, né? Tá explicado. Como é que a gente faz para melhorar, não só melhorar o indicador, mas também fazer com que esse indicador caia na nossa percepção? Porque eu não sei se nós percebemos que nós melhoramos. Por exemplo, esse ranqueamento de 5 pontos, embora a saúde tenha ficado ali como destaque. Nós sentimos melhora na saúde? Não sei mesmo. Quando você passou o tema de casa, eu fui pesquisar um pouco. Eu acho que para não chegar aqui, mas assim, o IDH ranqueia faz diversas perguntas, né? Ou seja, você tem que responder em que nível nós estamos. Eu acho que a percepção, primeiramente, assim, o que me chama a atenção, e tem outras reportagens importantes hoje nos jornais, que é o problema da educação, tá? Nós melhoramos, não vamos dizer que não melhoramos também, porque nós estaríamos sendo honestos com nós mesmos, tá? Mas assim, nós teríamos que melhorar mais. E muitos desses índices, tá, do IDH, eles têm a ver com educação. Quando o Pablo fala, por exemplo, de uma garrafa... O acesso à educação. Quer dizer, aquela garrafa que está jogada hoje numa estrada da colônia lá, uma latinha de cerveja vazia que está jogada lá, de alguma forma essa latinha e esse garrafa plástica d'água vieram para melhorar o IDH. Você tem água potável, você tem uma cerveja gelada à sua disposição, mas você deveria dar um fim a essas embalagens. E o que a gente faz? Coloca no primeiro riacho. Então, ontem mesmo teve uma homenagem na SIC, acho que é importante se comentar, e eu fiquei chocado ontem, né? Foi homenageado, acho que dá para falar aqui, a fundadora da Sorvelândia. E essa senhora é uma senhora que vibrou ontem quando chegou o tal do freezer. Meu Deus, nós estamos com uma geração na Terra hoje, e eu posso me considerar que eu sou dessa geração dessa senhora, que nós vimos chegado... A Eneida Zadra. A chegada do freezer. Isso teve uma melhora fantástica, ou seja, você imagina, né, quando você não tinha o freezer, como você tinha o leite para a sua criança em casa. Só que isso, como você vai incorporando, na aula de administração de vendas se fala muito isso, a gente só valoriza o que falta, o que vem melhorando a gente incorpora e não nota. Por isso que às vezes é bom faltar água em casa para valorizar a água. É bom faltar a luz para dar valor à luz. É claro que de vez em quando a mãe ou a esposa diz um dia você vai dar valor, mas aí é tarde, né? Assim, ó, claro que eu nunca ouvi isso, né? Não estarei mais aqui. Isso, eu nunca ouvi isso, né? Mas eu leio revista, eu vejo que o pessoal comenta isso, né? Mas deu para entender, ou seja, então a falta faz com que você valorize, por exemplo, numa seca, a gente começa a cuidar da água.
Agora, quando você tem abundância, você não nota isso. E o choque vem quando você lê alguma coisa ou você conversa com alguém. Por exemplo, a nossa festa da uva é uma maneira de lembrar do passado. Inclusive nós, lá o Cine Loja, a cidade tem o Museu do Comércio. A gente lembra lá, não, mas isso aqui é do meu tempo. Cara, mas você incorporou tudo isso. E eu faço aos ouvintes, vão perguntar o seguinte, muitos dos nossos ouvintes agora estão na cozinha, né? Fazendo o almoço. Mas assim, ó, eu pergunto, vamos imaginar 40 anos atrás, o que na sua cozinha tinha 40 anos atrás? Talvez o fogão a lenha, se é muito antigo. O resto é tudo novidade. E isso melhora o IDH. Agora, nós dependemos não da capacidade física do homem, mas a vontade do homem de não jogar aquele lixo. Eu vi um desabafo do nosso prefeito essa semana, acho que nas redes sociais, dizendo o número de... A gente reclama muito da saúde, concorda, Bébora? Aí as pessoas fazem anote e não sei quantos mil pessoas que não foram na hora da consulta. Exato, é uma vergonha você isso. Não foi, talvez, porque não precisa mais, tal, mas custa ligar. Avisar. Aí se você ligar, você vai estar dando uma chance, talvez a vida de alguém está naquela consulta. Você já notou isso? Ou seja, por que deixar... Nós estamos pagando o médico para esperar toda uma estrutura e o cara não vem. E saber que essas pessoas têm hoje uma coisa na mão, né, que é mais importante que tudo, que é um telefone celular, né, ou um aparelho que podia ser comunicado. Então, o IDH depende muito desses fatores, né? Vamos pensar também na educação. Nós temos estados, por exemplo, Porto Alegre, nós falamos antes, em termos de salário e tal, é muito bom em termos de educação, mas não reflete nos resultados. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais honesto com nós mesmos. Agora, a gente não nota, e é por isso que a geração mais antiga, às vezes, ou a geração nova, o choque de gerações, e não é só de hoje. Porque a gente que passou por alguma necessidade, vendo nossos filhos, nossos netos, reclamando de certas coisas, para muitas pessoas dói isso. Né? No meu tempo e tal, mas é importante. Eu acho que a pergunta é essa. O que é bom, a gente incorpora e não nota. O cara vai incorporando aos poucos e não nota isso. Em educação, é bom que se diga também, né, Gasparim, que em Porto Alegre e quase todo o estado, a gente carece de investimento na infraestrutura. Hoje tem escolas de que os alunos e os professores trabalham ali manhã toda, tarde toda, sem condições mínimas. Banheiros que eu digo que qualquer político ou qualquer gestor público não ficaria trabalhando uma semana em dadas condições, certo? Então, a gente tem que lembrar de que, embora o nosso estado se destaque de alguma forma com o salário, em alguns casos, de professores, nós, na questão de infraestrutura, bom, basta ver o Colégio Cristóvão, em Caxias do Sul, que, não obstante toda a sua longa história maravilhosa, demorou mais de 20 anos para, depois de reiteradas promessas, a começarem a fazer algum investimento naquela estrutura magnífica e num ponto excelente da cidade, que, aliás, tem um potencial bem maior do que se supõe. Mas a questão aqui que eu gostaria também de observar, e concordo contigo, Gasparim, mas veja bem, no caso de Caxias do Sul, e me assustou esses dados que o prefeito colocou, e que tem outras nuances que talvez o prefeito poderia ter colocado também, de pessoas que marcam exames e marcam procedimentos, e quando chegam no dado momento do procedimento, não fizeram o tema de casa. Ou seja, não estão em jejum, não fizeram a necessárias higiene pessoal e etc e tal. Então, veja bem, hoje há que se ter, nesse caso específico aí também, há que se ter uma política educacional para esse tipo de coisa. Porque se uma pessoa conseguiu lá uma vaga para um procedimento ou para um atendimento e não deu o retorno da impossibilidade de ir, e depois tenta de novo, e tem alguns que são recorrentes, calma lá, tem que começar a fazer um BOzinho dessas pessoas e ficar registrado e meter ficha, porque o SUS, ele é universal, mas também não pode ficar sendo abusado por gente, porque hoje tem gente abusada, hoje tem muita gente abusada por aí, por falta de educação, e nem sempre por falta de educação, é porque quer ser abusado mesmo.
quer se fazer de coisa. Esses dias alguém disse assim, não, eu tenho médico marcado, mas eu não vou. Por que tu não vai? Porque, depois eu remarco. Mas tu vai falar, não precisa, eles atendem os que estão na fila. Eles não atendem. Quando é especialista, não. Pois é. Então, veja bem, há um princípio muito grande de falta de reflexão das pessoas, falta de percepção. É para ti, é para todo mundo, mas tem que ter um ordenamento, tem que ter a questão dos horários. Você não pode chegar num determinado lugar, e aí estamos falando de saúde, gritando, a não ser que for um caso de urgência máxima, gritando, eu sou o primeiro, eu cheguei primeiro, quando não foi a pessoa que chegou primeiro. E eu já vi isso em postos de saúde, e vejo assim, que as pessoas são abusadas. Só que diante de uma pessoa abusada, tem que ter uma pessoa capaz de colocar limites. Se a tua vida não foi construída, não foi edificada em limites, alguém tem que colocar limites, certo? A nossa sociedade, ela se pautou muito no individualismo, de que, eu faço o que eu quero, faço como eu quero, faço quando eu quero. Calma lá. Não. Existem leis, existe regramento. Você está vivendo numa cidade, você, ao viver numa cidade, num povoado qualquer, numa família e tal, tudo, você está sob regras. Respeite-as, certo? E para que você seja respeitado. Essa questão de liberdade, eu faço o que eu quero, quando eu quero, está levando nós, aos poucos, entende? A situações limites que depois a gente não vai saber como voltar. Eu vou pedir para vocês, já que nós acabamos aqui já entrando no assunto com mais profundidade, a gente vai dar uma paradinha aqui para eu retomar também alguns indicadores, né, que mostraram que nós estamos com o IDH um pouco mais, digamos assim, melhor ranqueados, que a palavra é essa, né, melhor ranqueados, que tem a ver com a questão da renda, né, que aumentou a renda de uma forma geral, a questão do acesso à educação, que o Gasparinho falou, e outras cositas mais, mas para a gente poder retomar com estes pontos específicos Sim. sobre a nossa percepção, eu vou fazer uma paradinha estratégica, intervalo, a gente vai fazer agora esse intervalo, e quem quiser participar conosco, vem pelo WhatsApp 999530616. O Brasil melhorou no ranking do IDH, ou seja, nossa qualidade de vida em tese ficou um pouquinho melhor em relação ao que foi outrora. Você percebe isso? Em que pontos você percebe isso? E se não percebe, o que você acha que está faltando para você sentir essa percepção? Nós voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe, Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h26. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 20 graus. Prepare a mente e o corpo para uma jornada de superação e emoção. Vem aí a caminhada e corrida da fé rumo ao Santuário de Caravaggio. Sábado, dia 17 de maio, com largada do Posto Sim, na RS 122, às 7 horas da manhã para caminhantes e às 8 horas para corredores. Escolha seu ritmo, reúna a família e os amigos e participe. O evento é gratuito. Mais informações no Instagram da Rede Tua Rádio. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, Colégio La Salle Carmo, Pranadar, Sim Rede de Postos, Super Crisan e Nova Aliança. Apoio Samai, Resgate Sul, Clube de Corredores de Caxias e Editora São Miguel. Realização Tua Rádio São Francisco, Prefeitura de Caxias, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias e Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Farroupilha. Caminhada e Corrida da Fé, dia 17 de maio. Estamos te esperando.
Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11 horas 29 minutos, retomando o programa Tá na Pauta de hoje, com a presença de Vanir Gasparim e Pablo Carlotto. Estamos conversando sobre a questão, né, do ranqueamento do Brasil no IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e como nós percebemos, como nós pessoas percebemos, né? Então, vamos lá, o IDH melhorou do Brasil, né, o aumento, os motivos. Aumento da renda nacional bruta, claro, que isso é uma forma muito geral, né, aumento da renda nacional bruta per capita, a recuperação de indicadores de saúde, né, expectativa de vida, ou seja, né, as pessoas têm um pouco mais de acesso à saúde, isso melhora a expectativa de vida, né, voltando a crescer após os impactos da pandemia. E o acesso à educação, né, então são os indicadores que mostram. Agora, será que a gente percebe isso? Será que nós percebemos que a nossa renda per capita melhorou um pouquinho? Será que nós percebemos, por exemplo, nossa expectativa de vida com acesso à saúde, a menos estresse, a quem sabe, menos incidência de efeitos que fazem a gente adoecer, seja em qualquer âmbito da nossa vida, ou mesmo os nossos acessos à educação, eles estão melhores? A gente consegue perceber isso? O Gasparim trouxe muito bem, né, que por vezes a gente precisa ter a escassez para perceber a abundância, né? Ok, tudo bem, mas em tese, se a gente melhorou no ranqueamento, a gente deveria perceber isso de alguma maneira na vida da gente, né? Então, gostaria de ouvir as pessoas assim, também sobre. Lembrando, né, que quanto mais você tem, quanto mais você conhece, mais você sabe que não conhece nada, entendeu? Então, o estresse, ele sobe quanto mais bens, até bens econômicos, né, quanto mais benefícios você tem, maior vai ser seu estresse. Entendeu? Com maior conhecimento, as pessoas que mais têm conhecimento hoje, mais estão estressadas, porque, por exemplo, eu vi o programa anterior, né, o problema esse problema do INSS no Brasil, quando você vê as guerras, etc. Então, tem pessoas que ficam nervosas porque tem que pagar o tal do imposto do automóvel, né? Se você não tiver automóvel, você não tem estresse para pagar. Então, quanto mais você tem, aí você tem lá, vamos imaginar agora que você tivesse um apartamento fantástico aqui na cidade, tá, Bélio? Você tivesse um apartamento muito bom na praia, um no campo, outro tal, o teu estresse tem que aumentar. Por quê? Porque você tem que coordenar, você tem que limpar, aquela ideia, você vai chegar na tua chácara, a natureza vai estar lá para te combater. Você tem um apartamento, você vai ter que arrumar cerca, vai ter que limpar. Se você não limpa, vai ter que arrumar alguém que limpa. Automaticamente você vai começar a sustentar mais famílias. Então, quanto maior o número, por exemplo, de funcionários ou dependente de outros, maior vai ser o teu estresse no sentido de ter que pensar, né? Vamos lá, no passado se ouvia falar sempre, eu preciso contratar alguém que
que cuida da minha casa, com penso ou sem penso, né? Se falava isso, e hoje também está voltando isso. Eu preciso pensar para fazer a comida, ou você vai me dar tudo por escrito, ou vamos pegar lá no buffet aquilo, entendeu? Você tem um restaurante hoje fantástico, você tem que pensar se segunda-feira é feriado, se não é feriado, etc. Mas veja assim, ó, lembrar os mais jovens, ou os mais antigos, se lembrar que no sábado de tarde não tinha onde você comprar o churrasco. Há poucos dias aqui em Caxias do Sul. Você não tinha, os vereadores que aprovaram a lei de poder abrir o comércio sábado de tarde, estão ali ainda, estão aqui entre nós. Quando você, por exemplo, essa facilidade que você pode acordar no domingo ao meio-dia e ir no restaurante, ir no supermercado e comprar o que você quer, tem tudo lá. Então, assim, ó, que eu volto a falar antes, você só verifica que você está bem de saúde, e eu volto a dizer isso. Quando você vai no velório e tem um monte de gente sentada pensando, lembre-se que essa pessoa não está pensando no morto, está pensando em si. Entendeu? É isso que eu dou uma olhada, né? Puxa vida, mas já foi, eu tenho a mesma idade, pô, morreu tão jovem, né? Eu tô com 100 anos, mas estava tão novo esse menino, né? E, assim, ó, eu acho que esses programas que eu estou fazendo agora, uma leitura e um choque de realidade, de vez em quando, é bom, tá? Porque, novamente, a gente vai incorporando, a gente não nota. E isso também vale para a educação, a educação financeira também. O que está acontecendo com o nosso salário? Mesmo que a nossa renda tenha aumentado, com o aparelho celular hoje, é só mais R$ 4,99 por mês. É mais R$ 9,99. Quando você vê, o teu salário foi tudo aí. Mas aí, Gasperini, deixa eu aproveitar, né, teu raciocínio. Eu entendi tua linha de pensamento, mas ela acaba que suscita em nós vários outros questionamentos. Por exemplo, nós podemos sim dizer que tudo que você falou está correto, mas ao mesmo tempo também estamos avançando em perceber que nós estamos talvez em relação a outras pessoas, por exemplo, que não sucumbiram na pandemia, que perderam emprego, que não conseguiram reabrir um estabelecimento. Nós estamos melhor. Então, me parece que o senso de gratidão, na mesma proporção em que a gente reconhece que se eu estou bem, eu quero estar melhor, e que se eu tenho A, eu gostaria de ter B, C, D, tudo bem. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que, olhando um pouquinho, a gente consegue ter senso de gratidão pelo que tem, olhar que está melhor do que outras pessoas, a gente consegue fazer essas comparações. Tudo é verdadeiro. A questão que me parece é que a expectativa de vida, que é o que o IDH olha, todos nós sabemos, eu tenho consciência que eu vou viver muito mais tempo do que eu pensava alguns anos atrás, você também, o Pablo também, e quem está escutando a gente também. A pergunta que vem, o questionamento é, o que eu vou fazer com esse tempo extra? Com que qualidade, né? Quais são as garantias de que você vai ter joelho bom para caminhar, vai ter pernas. Ou recursos financeiros para tratar do meu joelho, que talvez não vai estar tão bom, né? Justamente, né? Porque os planos de saúde estão aí também, né? Aumentando. Mas veja bem, o Gasparini colocou um elemento ali que me chamou a atenção, né? Para a seguinte reflexão. Digamos assim, houve um tempo de que as pessoas colocavam à disposição vender o apartamento, vender isso, vender aquilo, e demorava um século para ser vendido, 5 anos, 10 anos e tal. Eu, nesse início de ano, vamos dizer assim, porque estamos em maio, mas já em maio, quase metade do ano, 3 amigos meus colocaram à venda suas propriedades, apartamentos no centro de Caxias do Sul, e venderam em menos de um mês. E eu disse assim, calma lá, alguma coisa está acontecendo para conseguir assim, sabe? Até um deles conseguiu vender um apartamento em São Pellegrino e já em seguida comprou casa na praia e do jeito que ele queria na praia, certo? Não grandes fortunas, obviamente, mas enfim, contemplou o anseio dele. Então eu vejo assim de que existe hoje no Brasil uma fala, mas, por outro lado, existe também no Brasil uns comportamentos, umas ações que denotam que alguma coisa está acontecendo de diferente. Veja bem, nós passamos, e comentávamos no programa anterior, passamos um grande desafio que foi as enchentes, as águas, etc. e tal, o ano passado, e em menos de um ano tem muita coisa ainda a ser feito. Mas veja bem, nós não sucumbimos como Estado, como diziam, não, agora vai ser o fim do Estado, não vai ter mais colheita, não vai ter mais isso, não vai ter aquilo. Alguma coisa, Barry, acontece na dinâmica da sociedade, nas engrenagens todas da sociedade, que não é de todo mal. Eu moro num lugar, Barry, no bairro São Pellegrino,
que do outro lado da rua do prédio onde eu moro tem três instituições, vamos dizer assim, ó. Tem a Caixa Econômica Federal, tem a Receita Estadual e em seguida tem o CIE, se não me falha a memória. Ultimamente eu vejo aquele pedaço ali da quadra que vai até o posto de gasolina lotado de jovens, e quase todos os dias. E aí eu me interessei, sim, mas que raio está acontecendo ali, né? Abriram uma danceteria, abriram uma sorveteria, é uma casa de lanches e tal. Não, eles estão fazendo cursos, eles estão procurando se inserir no mercado de trabalho, estão buscando informações, E eu acho essa é um elemento interessante também. E por vezes, eu passo aqui, ó, antes de entrar na rádio, tem pai, tem mãe, tem adolescentes aqui no portão de acesso procurando ali a iniciativa do, como é que se chama, do jovem aprendiz. Eu vejo assim, de que nós temos que desvelar um pouquinho o nosso olhar em relação à sociedade, certo? É legal, é saudável de alguma forma olhar as mazelas, olhar os pontos que têm que ser melhorados. Sim, também abraçar determinadas narrativas ou determinadas verbalizações que tem por ali, ok, mas o Gasparim salientou ali, e é uma tônica do Gasparim nos programas, é falar bem do colono, é falar bem, e isso é interessante, Gasparim, porque a sociedade precisa disso, de pessoas que abracem o seu segmento, doem-se no seu segmento, certo? E ajudem o seu segmento a ser promovido diante da sociedade. Quem sabe a gente possa ter pessoas apaixonadas, sim, para os diferentes segmentos que tem na sociedade, certo? Que compõem a sociedade. Porque é dar visibilidade à própria riqueza. Eu falava lá naquela caminhada lá, de que talvez um dos grandes e talvez o maior potencial turístico de Caxias do Sul não seja o centro, certo? Não seja centro, seja a periferia do município. Eu não estou falando periferia da cidade, entende? Enquanto habitação, mas a periferia do município, que é a riqueza imensurável das nossas colônias, seja da primeira até quantas léguas forem, certo? Porque naquela caminhada, olhando para as pessoas que estavam ali caminhando, e tinham jovens até pessoas adultas, um olhar completamente de encantamento, de curiosidade, de vontade de querer saber. Nós não tínhamos esse tempo de saber tudo que vimos por ali, entende? Mas um jovem perguntou assim, como que essa árvore pode estar aqui? E era uma árvore, Bever, que é um período dos caques, né? Estava assim, ó, os galhos estavam arcados de tanto caque, certo? Então, veja bem, hoje nós temos que nos despertar para, sim, reconhecer os pontos, mas encontrar estratégias para solucionar as questões que a gente acha que tem que ser melhoradas. Porque hoje há muito discurso, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser arrumado, o que tem que... Mas a gente pouco fala de quais seriam as estratégias. Quais seriam? Veja a questão do prefeito. O prefeito falando sobre aquilo, ótimo, é um dado que é necessário nós sabermos. Mas ele, enquanto prefeito, agora tem que ir na Casa Legislativa e instigar para que se crie alguma coisa, enquanto município, como estratégia de como solucionar isso. Porque senão vira um case apenas para depois um candidato ou outro no próximo ano ou num outro ano falar sobre a questão de que, eu prometo que vou melhorar isso se eu for eleito, se você me der a confiança do teu voto e assim por diante. Agora, assim, ouvindo o Pablo, nós falamos em IDH 80 e pouco de 100, né? Nós estamos... 84 agora. Daria quase que nós estamos rodados, mas nós temos centro de excelência. Vamos lá, nós somos o primeiro em carnaval, nós somos os primeiros, por exemplo, no agronegócio, nós somos... Éramos no futebol. Éramos no futebol, mas ainda somos bons, né? Mas assim, e aí eu anotei aqui, eu nunca esqueço uma reportagem, eu acho que foi o presidente da Toyota que veio para o Brasil, um japonês, e foi no Sambódromo verificar, ele fez uma declaração, ele disse o dia que... E foi uma época que uma moça dançou e tinha os vidros e ela se cortou os pés e eu lembro que no final perguntar para ela se não doeu, né, porque estavam todos os pés sangrando, disse que ela não sentia os pés machucados pela energia que ela estava. E o presidente da Toyota diz, o dia que o Brasil conseguir colocar essa energia dentro das fábricas, dentro do comércio, do serviço, vai virar primeiro mundo.
E eu lembro isso, né, porque nós temos centro de excelência e às vezes a gente não gosta nem de divulgar, até para ajudar um político, ajudar... E eu falo isso, tá? Porque domingo eu fui numa festa de colônia e eu adoro festa de colônia, ainda mais onde é que tem piem, creme e um monte de coisa, os caras são malucos. Mas uma festa de colônia, no meio do nada, Beverly, tá? Entre Santa Lúcia e Vila Oliva, aquelas pessoas, aquelas mulheres, as gurias, os guris, servindo, eu como administrador de empresa, dono de uma pequena empresa, eu digo, mas como é que funciona isso, cara? E a alegria daquelas pessoas servindo, sabe? Como é que você consegue reunir 1000 pessoas e só com os voluntários você fazer aquele... não faltou nada, né? Assim, um atendimento perfeito, desde a missa até os manjares, como se diz, né? Por quê? Porque você consegue canalizar isso. Então, o que falta, às vezes, talvez no Brasil, principalmente, é canalizar a educação, enquanto que alguém bote para lá, não venha toda aquela onda fraca, ao contrário, principalmente no Rio Grande do Sul, que nós perdemos alguns dados, o Rio Grande do Sul, e ontem à noite até falava com alguns empresários na mesma mesa que eu estava, mesmo quem se doa para o serviço comunitário sem ganhar nada, ele sofre uma pressão, principalmente dos seus pares, é inacreditável. Em vez de ter um apoio, né, você acaba tendo problemas, né, com os teus pares. E talvez, por nós termos maragatos e não sei do que, Grenal... Lenço branco, aqui também no estado, a primeira vez eu acho que um governador se reelege, ou seja... puxa vida, nós podemos brigar na campanha eleitoral, mas se você ganhou, Pablo, amanhã é você que vai comandar. E nós não podemos trabalhar todos contra você, ou seja, 50% da população trabalhando contra. Eu imagino nessa festa de colônia, se 50% das pessoas que lá estariam trabalhando contra, né? Não funciona. Então, eu não saberia, Beverly, como canalizar. Nós temos exemplos fantásticos, né? Nós temos agora, dia 26, eu acho que é Caravaggio, funciona, concorda comigo? E você não contrata grandes empresas para funcionar. Mas por quê? Porque existe uma canalização, né, de esforços. E muitas daquelas pessoas se sentem orgulhosas né? Então, de trabalhar. Isso, então, para nós melhorarmos, ou sentirmos isso, é tentar olhar o copo, em vez de olhar o copo na metade, ou meio vazio e o cheio, olhar sempre que ele está meio cheio, né? Eu acho que e mudar também o nosso lado, nós olhamos, infelizmente, sempre para o lado negativo, tá? Eu acho que isso, e eu, nesse ponto, como eu trabalho no comércio, cara, se você foi mal atendido numa empresa, cara, será que você atendeu, você também tratou bem aquela pessoa, né? Então, se você chegou no açougueiro e disse bom dia, né? Num domingo de manhã, como é que o senhor está? Tal, bem provável, ele vai te atender bem. Se você chegar no caixa e dizer bom dia, etc., dificilmente você não vai ser atendido bem. Olha, em vez de quando, agora na entrada também, você tem 2 pessoas na porta, tu diz bom dia, assim, parece, é um susto a pessoa recebe, né? Parece que porque não é normal hoje nós nos cumprimentar. Então, agora que nós estamos melhor que no passado, eu não tenho dúvida. O Brasil cresceu, ele está melhor, é só sair da sua casa, do seu... Se reinventa a cada tempo. Tem uma questão importante, já que falamos sobre educação, né, e a questão de como a educação também pode fazer uma pedagogia para a gente perceber, né, tomar consciência, perceber essas questões de melhora, de piora, de poder agir também. O Pablo usou o exemplo de que quando o prefeito de Caxias do Sul, retomando para quem não estava escutando, né, disse que as pessoas deixam de ir em consultas que estavam agendadas, em exames que estavam agendados, e sequer se dão o trabalho de avisar essa ponderação, né? E que aí mora falta de educação, de civilidade, encarece todo o sistema, coloca profissionais ali à disposição, enfim, faz com que todo mundo pague a conta, né? Saiu outro dado também nesse rol de informações de que a cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. Ou seja, não conseguem compreender, não é que são analfabetos, eles não conseguem ler textos e compreender textos básicos, né?
Então, são os analfabetos funcionais. Talvez a pedagogia seja essa, né? Trazer um pouco mais de acesso, de compreensão e que todos os entes possam fazer um pouco de pedagogia, né? A gente pode fazer pedagogia em casa, a gente pode fazer pedagogia na empresa, a gente pode fazer pedagogia no serviço público, a gente pode fazer pedagogia, inclusive para isso, né? Não precisa necessariamente criar uma lei na Câmara de Vereadores. Pode muitas vezes usar os serviços que o Executivo tem, como meio ambiente, como... que mais? Secretaria de Educação e outras tantas organismos, secretarias que estão ali, serviços que estão ali, que podem fazer uma pedagogia para entender a importância que tem todo cidadão cumprir a sua parte no sistema, né? Porque isso ajuda ao sistema a funcionar melhor. Tem a parte que é do poder público e tem a parte que é do cidadão, né? Então, uma pedagogia... Então, veja como a educação, que inclusive está no IDH, né, como um indicador que faz subir ou descer o IDH, pode ajudar a melhorar tudo, inclusive essa percepção. Não, eu só queria complementar agora, assim, ó, a educação, ela melhora a tua saúde, melhora o teu lado, a educação financeira, ela te ajuda pelo menos a te limpar. Você sabe, sem educação, né, o que você faz? E educação aqui é importante, tá? Matemática e português não se discute, tem que ter, porque isso vale para tudo. Mas, Pablo, há de convir que nos últimos anos nós tiramos, hoje se cobra muito a atitude das pessoas. E a atitude das pessoas era filosofia, era psicologia, era boas maneiras, etc., que está faltando hoje na educação analfabeto funcional. Porque se você não tem o básico, né? É o lado comportamental. Então, nós deixamos de ensinar, a família deixou, teoricamente, e também a educação. Agora, olha como melhorou. As pessoas que têm a minha idade hoje, 66 anos, há de convir, por exemplo, hoje o pessoal reclama do preço da carne. Quem é que fazia churrasco todo fim de semana há 40 anos atrás? Não tinha nem, não tinha nem carne, não. Eu tenho um exemplo também, esse dia eu vi, há 20 anos atrás, um salário mínimo comprava 40 quilos de frango, galinha. Hoje você compra 140. Você não nota isso. Cara, assim, ó, uma família, não dá para dizer que era humilde, bem de vida e tal, também não tão bem, mas se fazia um churrasco por ano, ou 2 vezes por ano. Hoje, todo fim de semana, alguém faz, ou um frango, ou alguma coisa, faz uma comida diferente. Então, aí as pessoas mais antigas também, elas deveriam falar isso de vez em quando, porque o óbvio tem que ser dito. Também. Então, assim, desenhar, tem que desenhar. Outra, vamos lá, a gente está na cidade da pizza e do X. O X nasceu para aquelas pessoas com menos renda, concorda comigo? Hoje, o X, ele está ao preço do almoço aquilo. Às vezes mais caro. Às vezes mais caro. Deu para entender? Então, pessoal, a educação, para mim, é tudo. Se você tem educação, o resto... Aliás, esse dado da educação, né, o que melhorou no Brasil para subir no ranking, né, que a gente teve um crescimento de 5 pontos no ranqueamento do Brasil no IDH, né? Então eu falei da saúde, mas o que ficou parado, que poderia melhorar para a gente subir ainda mais, é a educação, né? O dado é importante aqui, a educação ficou estagnada, né, no Brasil. O tempo médio de estudo da população brasileira permanece abaixo da média dos países com IDH alto, o que ajuda a explicar, né, porque o país ainda não está entre os melhores colocados. Ou seja, nós temos um déficit na educação do brasileiro que, inclusive, poderia melhorar os nossos indicadores como país, né? E esse déficit, eu lamento dizer, Beve e Gasparim, esse déficit já está, digamos assim, dentro da cultura brasileira, o déficit. Esse que é o problema. A gente aceita como normal, né? Porque agora, para refazer o caminho, ou seja, para refazer a curva dessa questão, demanda bastante tempo. E qual vai ser o ponto que vai demarcar, que vai dizer, não, calma lá, temos que reinventar todo esse negócio aí. E eu não estou vendo essa curva ali no futuro, entende? E a gente chegar e dizer, calma lá, até pouco tempo é prioridade sempre no discurso. É prioridade sempre no discurso. Lá na prática mesmo,
estão acontecendo coisas que nós, enquanto notícia, não estamos dando conta ainda, porque ainda é notícia a estrutura, ainda é notícia o salário do professor, ainda é notícia os índices baixos em matemática, disso, daquilo, ainda é notícia isso, mas a questão da educação brasileira é muito além disso, Não esqueçamos, a educação no Brasil sempre foi um projeto. Hoje, olha nuances desse projeto, Bev. Enquanto se deixa à solta jovens nas redes sociais e sendo monetizado, falando contra a educação, falando de que não precisa estudar, que eu ganho mais dinheiro ficando aqui, que eu ganho mais dinheiro pregando aqui e acolá, que eu ganho mais dinheiro de estar levando para a cabeça de uma coletividade de que não precisa estudar. Certo? E independente da questão econômica, independente da questão qualquer que se coloque, a educação continua sendo prioridade. Nenhuma nação se constitui na modernidade sem a prioridade absoluta da educação. A Coreia do Sul agora está passando algumas dificuldades, mas ela só chegou no nosso imaginário com a música, com o cinema, etc e tal, por causa do investimento na educação. Japão também, os países nórdicos da Europa também, entende? O Brasil vai ser o único que vai furar a bolha de gerações se darem bem e construir uma nação legal sem estudar? Seria nós o único, o alecrim dourado dos campos do paraíso? Não. Tem que pensar numa geração, né? Se Sim. você começar a mudar a educação hoje, você tem que pensar que vai 25, 30 anos para colher. Entendeu? Porque o que passou agora, você não recupera, dificilmente recupera. Olha, por exemplo, tem uma ideia na educação que eu acho legal, lindo, para os países desenvolvidos e que sempre investiram em educação. Aluno não reprova. Entendeu? Só que por trás da ideia do aluno não reprova, vamos facilitar para que ele passe, porque daí não queremos ter problema com ninguém. Nem com a direção, nem com o pai, nem com os índices do prefeito, que ele quer bons índices, o governador quer bons índices e tal. Sabe? Esse é um dos tentáculos, entende? Que tem enfraquecido a educação. Porque um professor, eu fui anos professor do 5º ano até o 3º ano do ensino médio. Pasme você chegar no 5º ano, aluno que não sabe ler e não sabe escrever. Mas foi promovido automaticamente porque não pode rodar. Entende? Aí no Brasil não tem uma uniformização de procedimentos. Um aluno sai de um colégio e vai para o outro, chega lá, pensa o aluno chegar num colégio que exige mais, que cobre mais, e o aluno que nasceu dentro daquele colégio, tem já as habilidades e competência, mas o aluno novo não. E a educação brasileira, ela é hábil a atender toda a atenção para o aluno que tem dificuldade. Mas o aluno que tem as habilidades apuradas, fica lá num canto, fica no desencanto, fica no desencanto da aula. Por quê? Porque o professor para 1000 vezes para dar atenção àquele que está com dificuldade. Tá certo, entende? Tem que ser feito isso, mas há que se ter estratégias também para aquele aluno que tem habilidades e que tem já competências que poderia estar mais avançado. Para nós ficarmos com a informação aqui, né, saiu então o ranking dos países mais desenvolvidos, né, conforme o indicador do IDH. Os 10 primeiros são Islândia em primeiríssimo lugar, com 0,972, quase 1, né? É de 0 a 1, quase 1, né? Noruega, depois Suíça, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Austrália, Hong Kong, China, Países Baixos, Bélgica e aí depois, né? Para citar os primeiros. Depois vem ter no universo lá na posição 84 o Brasil. A questão ali que me faz refletir, Bev, nesse aspecto ali, não é os primeiros, mas é nós estarmos atrás de outros. Sim, Irã e Bósnia, por exemplo, que ficam assim, que tiveram guerras, né? Que tiveram guerras, que tiveram e tal, tudo. Conflitos civis o tempo inteiro. Então, mesmo metade do meu cérebro dizendo, Pablo, lembra do que tu falou lá no início, o Brasil é continental, o Brasil é muito diverso, etc e tal. Tem parte da educação brasileira que é à mercê das estruturas do município, tem parte da educação brasileira que é à mercê do governo do estado e outro da federação, tem município que não faz o seu tema de casa, tem... né? Tem de um tudo, né? Tem de um tudo. Então, veja bem, a educação brasileira, se você for analisar mesmo, se cada um,
a quem é dado a alçada, de fato fizesse o seu trabalho, porque nós temos, Bever, temos municípios pequenos do Nordeste, temos municípios pequenos jogados em Goiás e para lá e para cá, que tem um desenvolvimento de educação escolar maravilhoso. Maravilhoso. Tá aí o Ceará para Entende? dizer, né? Sabe? Se você olhar ali, por exemplo, o resultado do Enem, nos últimos tempos, as melhores redações, os melhores resultados estão jogados em lugares que nos anos 80 e nos anos 90, lembram? Nos anos 80 e anos 90, nossa, como pode um professor no Maranhão dar aula numa escola de pau a pique, não sei o quê, fazer 80 quilômetros para dar aula para uma turma? Eu não faria isso, não sei o quê. Naquele tempo nós tínhamos no Rio Grande do Sul o melhor sindicato de professores, nós éramos o celeiro do Brasil, sabe? O que fizemos? Quem não fez o tema de casa, quem não fez para nós estarmos hoje no Rio Grande do Sul, em vários setores, não vou dizer todos, porque não são todos, graças ao bom Deus, graças ao sangue gaúcho que ainda pulsa nas veias gaúchas, sabe? Mas veja bem, hoje o Brasil, o Rio Grande do Sul, está vivendo ainda, falando sobre família, nós estamos vivendo da herança. Gente, 11h58, para fechar, Gasparim. Olha, a pergunta foi essa, né? Nós temos a percepção, eu diria que não temos, né? Nós temos alguns insights, né? De vez em quando, foi os exemplos que eu dei agora, tá? É que eu falo, né? Nós temos, poder entrar aqui na teoria de Maslow, que explica isso, né? Porque depois que você está com a barriga cheia, você vai para a necessidade de segurança e depois você vai lá para cima. Então, você vê pessoas que não precisariam de reclamar de nada e continuam reclamando, mas é o ser humano, né? Eu acho que o ser humano, ele é assim, mas de vez em quando tem que, de repente, se ajoelhar, né? E dar graças, que nem você falou há pouco, acho que agradecer faz bem, não para o outro, mas para você mesmo. A Patrícia, a Paty Tomazini, ela brincou contigo dizendo, Gasparim, hoje eu estou dando valor à água, porque está sem a água. Faltou a água lá na casa dela, mandou um abraço para vocês. Paulo, para fechar. Para fechar, só convidar quem está nos ouvindo a dar uma pesquisada no Google ali sobre as metas de desenvolvimento sustentável e pegar lá os 17 metas que existem e dar uma olhada em cada uma delas. Como você visualiza no Brasil aquele aspecto que aparece ali das 17 metas de desenvolvimento sustentável, que é previsto até 2030 e nós já estamos em 2025. Obrigada, Pablo. Gente, esse conteúdo fica armazenado disponível em vídeos no Facebook.